E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Então, hoje a gente vai dar sequência, né? A gente vem conversando nas últimas 2 semanas sobre as anotações de enfermagem, a importância das anotações. E aí, hoje a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula anterior. E eu quero passar para vocês um pouco da minha vivência, né? Minha vivência principalmente na parte hospitalar, um pouco da minha vivência hoje, trabalhando um pouco com saúde pública também, para a gente entender, né, como que as anotações se encaixam, né, de acordo com o local onde a gente trabalha, como isso vai mudar, como isso vai ser um pouco diferente, tá? Então, resumindo, as anotações de enfermagem elas são obrigatórias, a gente não tem a opção, se eu estou trabalhando na enfermagem, eu preciso registrar aquilo que eu estou fazendo, eu preciso registrar a minha produção. Vocês viram nas aulas anteriores, a gente falou bastante sobre isso, sobre a obrigatoriedade, você ser obrigado por lei realmente a registrar no prontuário do paciente tudo aquilo que acontece com o paciente, tudo aquilo que você verifica no paciente, tudo aquilo que você faz para o paciente. E por outro lado, a gente vai ver hoje na correção principalmente, como tem coisas que a gente anota que realmente de repente não são necessárias. Tá? Então vamos recapitular. As anotações de enfermagem são realizadas por todos os profissionais da enfermagem, independente se é auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro, um enfermeiro obstetra, cada um deles tem que ser os seus registros, suas anotações que precisa fazer. Tá? Então não dá para você dizer assim, mas eu não vou anotar porque eu sou técnico, o enfermeiro anota a parte dele. Realmente, o enfermeiro anota a parte dele. Você, enquanto técnico, registra aquilo que você verificou, registra aquilo que você fez no paciente, tá? Outra coisa, eu falei isso nas aulas anteriores, lembrar, quem vai registrar é quem fez o cuidado, né? Então eu não posso, por exemplo, falar assim para o meu colega, ô fulano, anote lá que o paciente estava assim assado, foi dado banho, foi feito curativo, foi feito isso e aquilo. Quem tem que registrar isso no prontuário é a pessoa que fez, quem tem que registrar o que viu é a pessoa que viu. Não tem sentido eu fazer uma anotação de enfermagem que não fui eu que realizei, tá? Então, uma outra coisa importante que você tem que observar é que o ideal das anotações de enfermagem é que elas fossem acontecendo à medida que as coisas vão acontecendo. Não deixar para anotar tudo no final do plantão. Se você deixar para anotar tudo no final do plantão e de repente acontecer alguma situação de emergência, acontecer alguma coisa inesperada, ou interna um paciente, chega algum paciente que você não estava prevendo, e aí você não vai ter tempo de registrar tudo aquilo que você fez durante o dia. Essa informação ela vai se perder, né? E isso coloca em risco até mesmo a segurança do paciente. Se você não registra que já fez o curativo, é possível que a próxima equipe, o próximo turno de trabalho acabe mexendo naquele curativo de novo, né, vai causar alguma lesão naquele curativo, porque está sendo trocado com uma frequência maior do que o indicado. Se você não registra, por exemplo, que você administrou a medicação do paciente, isso induz ao erro, induz a medicação dobrada, né? Então, é muito importante, se for possível, isso é o ideal, né? Se você trabalha num lugar onde você tem uma equipe de trabalho grande o suficiente, se você trabalha num lugar que tem uma rotina e que permite que você faça o cuidado e já realize o registro, né, a anotação, isso é o ideal, né? É muito ruim quando você chega, por exemplo, e vai escrever no final do plantão tudo aquilo que você fez nas últimas 6 horas, 12 horas de trabalho, já pensou? Você fica 12 horas com o paciente e vai anotar uma vez só, né? Ah, dormiu bem, se alimentou, foi medicado, tal. Quer dizer, tem um registro, você ficou 12 horas lá com o paciente. O ideal é que você verifique, por exemplo, trabalha no turno da noite. Verifica os sinais vitais, faz uma conversa com o paciente, colhe algumas informações, terminou essa parte, senta, né, faz o registro. Seja feito a caneta, né, que tem muito lugar que existe o documento próprio, né, o impresso próprio do hospital ou da unidade, né, de pronto atendimento, do posto de saúde, onde você registra essas informações à caneta, e tem muitos lugares que fazem isso de forma eletrônica, então tem o prontuário eletrônico do paciente. A gente teve uma aula que falou sobre isso, deixei para vocês verem um videozinho ali curtinho falando um pouco sobre o prontuário eletrônico e a vantagem do prontuário eletrônico, que é você ter uma agilidade maior para fazer as coisas, né? Então, mas seja no prontuário eletrônico, seja na folha de papel mesmo, tanto uma quanto a outra elas vão precisar, né, elas precisam por lei estar com um cabeçalho onde identifique quem é o paciente. Tá? Por isso que vocês vão perceber, a gente não fica escrevendo assim,
paciente Thiago fez isso, isso, isso. Thiago fez aquilo, aquilo outro. Porque se eu estou escrevendo na folha do Thiago, aquilo ali é do Thiago. Se eu tenho que escrever da Maria, eu tenho que achar a folha da Maria, ou no computador eu vou ter que achar o prontuário dela, eu vou ter que achar, né, o registro da paciente no computador, conferir antes de iniciar a digitação e aí sim registrar as informações. Tá? Uma outra vantagem do prontuário eletrônico sobre o prontuário tradicional, né, de papel, é que muitas vezes as instituições elas já têm alguns modelos meio prontos para você só ir marcando. Então, ela, por exemplo, ela vai dar a opção para você lá, onde ela vai falar sobre o estado de alerta do paciente, né? Como que está esse nível de consciência do paciente. Vai perguntar, e aí você vai ter as opções lá. Lúcido, orientado, comunicativo, né? E aí você vai marcando aquilo que você acha que o paciente está. Então, fui conversar com o paciente, ele estava um pouco confuso, estava agitado, estava ansioso. Eu vou marcar no computador as alternativas, né, ou a alternativa que descreve como o paciente estava. Né? Se eu for lá, por exemplo, numa parte que fala sobre as eliminações do paciente, vai falar lá então, evacuação presente, eliminação intestinal, eliminação vesical presente. Você simplesmente faz a marca e aí vai ter lá um lugar, através de sonda vesical de demora ou diurese espontânea. Então você só vai marcando as alternativas. No final você dá mais uma lida antes de gravar, confere se está tudo ok, se é daquele paciente que você falou, e aí você clica para gravar. Então você já não coloca todas as informações que existem, coloca só aquilo que é mais padrão no lugar onde você está trabalhando. Tá? Outra coisa, muitas vezes se o prontuário é eletrônico, você tem mais de um tipo de formulário que você pode preencher. Então, eu, por exemplo, trabalhava num hospital onde eles criaram, então, tinha lá relatório para admissão do paciente, quando o paciente estava internando. Então, já tinha só os campos para você preencher que falavam sobre como ele veio. Né? Então, paciente admitido na unidade, vindo de cadeira de rodas, acompanhado de seu familiar, ou veio da unidade, da UTI, em carro-maca, né, com uso de oxigênio, em catéter nasal. Então já tem ali os lugares para você mais ou menos ir colocando. Isso tudo são facilidades que o prontuário eletrônico dá para você. Não estou dizendo para você que se não for prontuário eletrônico não tem como fazer. Né? Claro que principalmente quando você tiver um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, fazendo, né, isso um pouco mais no dia a dia, um pouco mais de bagagem, vamos dizer assim, você consegue fazer um relatório bem completo e ir colocando só as informações que são importantes. Tá? Eu quero que vocês percebam isso. Quando eu digo que o relatório de enfermagem ele tem que ser completo, eu não quero que o relatório de enfermagem seja um texto extremamente longo, de quase uma página inteira, cheio de informações ali inúteis, e que vá ser muito difícil de eu conseguir ler. Porque, na verdade, geralmente você não tem um paciente, você tem 10, tem 15, de repente você trabalha num lugar que tem, sei lá, 20, 30 pacientes, né? Claro, você cuida com outras pessoas, mas e quando você precisar encontrar uma informação importante nesse prontuário, essa informação ela tem que estar ali. Então, eu falei para vocês numa aula anterior que o relatório de enfermagem, não sou eu que digo, mas isso é a teoria por trás, né, do nosso trabalho, diz que o relatório de enfermagem, as anotações de enfermagem, elas devem ser concisas. O que significa conciso? Significa justamente isso, que eu não tenho que ficar enchendo linguiça, né? Que eu tenho que escrever aquilo que eu estou observando, eu tenho que escrever aquilo que é importante daquele paciente. Tá? Falei para vocês numa aula anterior também que aquilo que está normal, geralmente a gente não escreve. Né? Então, geralmente, até no exercício, vocês vão ver ali, eu vou falar para vocês na hora de fazer a correção, geralmente a gente não coloca que o paciente está normotenso, normocorado, normohidratado, que não tem lesões no couro cabeludo, que não tem... O que ele não tem, o que está normal, não precisa colocar. Né? Vamos colocar aquilo que está diferente, vamos colocar aquilo que é importante, aquilo que eu estou vendo no paciente, que é fora do comum. Aquilo que é normal... segue a vida. Imagina escrever que um paciente, em todo paciente que você for escrever o relatório, não utiliza sonda nasogástrica para alimentação. O normal é não usar a sonda nasogástrica, né? Então eu não vou escrever. Quando eu achar um paciente que usa, aí eu escrevo. Paciente permanece com sonda nasogástrica para alimentação. Paciente utiliza sonda nasoenteral, né, para alimentação. Aí, quando eu encontrar uma coisa diferente, eu registro, tá? Uma coisa importante, isso que eu quero que vocês vejam, como não é uma receita de bolo, tá? Não é uma coisa padrão e única que nunca vai mudar, que vai ser sempre assim.
isso vai variar muito. Então, por exemplo, nesse relatório fictício que vocês fizeram para mim ali, eu falo ali que o paciente está normocorado, quer dizer, ele não está pálido, ele está com um pouquinho de cor nas bochechas, né? Ele está com um vermelhinho no rosto, isso é normal, tá? E eu não vou colocar isso no relatório. Agora, imagina uma situação diferente. Imagina que esse paciente, ele já está internado ali no teu hospital, na tua unidade, faz 2 ou 3 dias, que ele veio por uma anemia profunda, ou que ele veio por uma perda sanguínea muito grande, ou que ele veio, sei lá, por alguma doença que fez ele ficar com uma palidez, assim, era um papel de branco, né? Um paciente que normalmente não era assim. E aí foi transfundido, foi medicado, foi resolvido, né, o sangramento que ele tinha, sei lá, foi resolvido. E hoje, depois de 2, 3 dias, sei lá, 2, 3, 4 bolsas de sangue que ele transfundiu nos últimos dias, quando você vai fazer os seus cuidados, quando você vai verificar os sinais vitais, fazer as suas anotações, né, de enfermagem, você percebe que hoje ele está corado, mas ontem ele não estava, antes de ontem ele não estava. Então hoje isso é uma mudança. Né? Isso é uma coisa diferente, é diferente de como ele estava anteriormente. Então, isso você tem que registrar. Não é que você nunca vai registrar que o paciente está corado, que o paciente está normohidratado. Não é que você nunca vai registrar, mas deixa para registrar esse tipo de informação quando isso for uma coisa nova, quando isso for uma novidade, uma coisa diferente. Né? É uma evolução. O paciente estava de um jeito e agora ele está diferente. Né? Agora ele estava pálido e agora ele está corado. Ele estava, por exemplo, com a pele extremamente ressecada e agora ele está com a pele hidratada. Né? Ele estava sem se alimentar fazia muitos dias e agora ele está se alimentando. Então, tudo vai depender muito do contexto. Né? Então, não, como eu falei, não é que você nunca vá registrar essa informação, mas você tem que avaliar se aquilo realmente é uma mudança, é uma novidade, se é necessário, se vale a pena colocar aquilo no relatório. Eu já vi principalmente, pessoal de faculdade faz muito isso, anotações de enfermagem muito extensas, onde misturado com a anotação está um exame físico completo. E isso acaba prejudicando, porque aí depois, para você encontrar informações importantes, você não tem dificuldade, você não consegue visualizar as informações importantes. Então, relatório de enfermagem, resumindo, tem que ser conciso, tem que ser simples, evitar colocar muita palavra rebuscada, muita palavra difícil, que ninguém sabe, só eu sou o único aqui que sabe o que significa essa palavra. Pô, então não escreve isso. Aí quem for pegar o relatório para ler, não, essa informação vai se perder. A pessoa não vai entender. E aí às vezes o paciente vai ficar para trás por causa de uma informação que foi colocada. Então não é que não possa usar termo técnico, claro que pode, né? O termo técnico, ele agiliza o nosso trabalho, o termo técnico, ele facilita na hora de você passar uma informação, né? Eu sempre digo, em vez de você falar assim, paciente realizou uma cirurgia para remoção do apêndice, né? Você coloca lá, paciente em pós-operatório imediato de apendicectomia, né? Pós-operatório imediato quer dizer, no primeiro dia, no dia seguinte, ele saiu da cirurgia de ontem para hoje, né? E ele, que cirurgia que ele fez? Uma apendicectomia. Quer dizer, ele fez uma cirurgia para retirar o apêndice dele. Essa é uma palavra que todo mundo conhece. Agora, pegar a palavra só para você dizer que você é o cara da terminologia, que você é o cara que fala complicado, isso não é importante. Isso não vai mostrar qualidade, não vai mostrar que você é um profissional melhor que os outros. Tá? Escreva de uma forma que todo mundo consiga ler, né? Tem que levar em consideração que você trabalha com enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, né? Até mesmo outros membros da equipe podem estar buscando nas anotações de enfermagem informações para poder embasar o trabalho, né? Eu trabalhei com saúde mental durante um tempo na minha vida e a gente tinha, por exemplo, psicólogos que liam um relatório de enfermagem diariamente para saber como que o paciente evoluiu naquele dia, como que o paciente se desenvolveu as atividades, ficou só na cama, saiu da cama para comer, interagiu com os outros. Né, profissionais de terapia ocupacional que consultavam o relatório de enfermagem, que precisavam de informações para ver se aquela conduta, aquela terapêutica que estava sendo empregada estava dando resultado ou não. Então, o relatório de enfermagem não é só para mim, não é só para a enfermagem. Né? É um relatório do paciente, mostra as informações importantes sobre a vida daquele paciente. Tá?
Uma outra coisa, antes que eu esqueça de falar para vocês, na anotação de enfermagem é importante não encher de abreviaturas, de siglas, tá? Lembrar que algumas siglas, elas podem ter outros significados, dependendo do contexto, então sempre é bom consultar quando você está trabalhando, geralmente tem impresso isso, né, no protocolo, né, de padrão da unidade onde você trabalha, tem lá a lista de abreviaturas, a lista de siglas que são aprovadas pela instituição, né? Então tá lá no POP, né? E aí você pode consultar, fala, pô, como é que eu vou, o que eu posso escrever, o que eu posso abreviar para ganhar um pouco de tempo, né? Então tem aquelas que são padrão, que todo mundo usa, né? MMII, membros inferiores, né? E por aí vai, tem várias outras, mas evita o relatório ficar cheio de siglas, cheio de abreviatura, porque às vezes a pessoa vai pegar para ler e não entende nada, né? Então, escreva com calma, sempre que for escrever, verifique se aquele paciente que você escreveu é realmente ele, né? Se você não acabou confundindo. A gente sabe que muitas vezes na enfermagem a gente tem uma carga de trabalho muito grande, né? É um trabalho muito exaustivo, são muitos pacientes, muitas coisas para fazer, e às vezes a gente começa a registrar menos coisa do que a gente faz. Mas lembrar também, né, a gente falou isso na aula anterior, que a anotação de enfermagem ela é um cuidado importante para quê? Para que você possa comprovar que aquilo que você fez realmente foi feito. Eu já tive situações trabalhando em hospital, onde a gente estava cuidando de paciente, a equipe estava cuidando, e aí passou alguns dias, veio a reclamação da família dizendo, olha, o meu pai está internado aqui na clínica faz 5 dias e nunca deram banho nele. E aí fica a nossa palavra contra a palavra da família. Mas se você vai no relatório de enfermagem, tá lá. Dia 8 de setembro de 2020, 9h30 da manhã, realizado banho de leito, troca de roupa de cama, né, troca de fralda, curativo no membro inferior, com tal característica. Né? Então, isso tudo vai contar em tua defesa. Por isso que a gente fala, a anotação de enfermagem ela é uma defesa, né, do profissional. Agora, se por outro lado você não anota, faz, e não anota nada, quando a família reclama que você não fez, você não tem como comprovar. Tá? E o bonito é isso, porque mesmo no prontuário eletrônico, ele não permite que você adultere. Né? Você vai fazer um registro hoje, mas ele vai sair lá a data em que foi feito o registro, o horário em que foi feito o registro. Então ele não permite que você burle e faça hoje um registro de 5 dias atrás. Então, o que você faz de procedimento, você anota, tá? Isso é bem importante. Uma outra coisa importante que eu sempre falo em sala de aula, como a gente agora não está podendo fazer nossas interações, né, nas aulas teóricas em sala de aula, eu vou aproveitar e falar para vocês disso. O relatório de enfermagem, a gente tem que evitar de colocar o nosso julgamento no relatório. Né? Eu vejo muito isso, e no estágio eu falo muito com os alunos sobre isso. Porque você vai fazer um relatório de enfermagem, vai ler um relatório de um aluno e lá diz, paciente se alimentou bem. E aí o que significa isso? Na verdade não significa nada, porque é uma coisa muito subjetiva. O que é se alimentar bem? Né? Eu sempre digo para os alunos isso, você vai pegar um nutricionista falando, pro nutricionista se alimentar bem é aquele prato colorido, aquelas porções adequadas, né? Salada, proteína, um pouco de carboidrato, né? Isso é se alimentar bem na visão de um nutricionista. Na minha visão, se alimentar bem pode ser, sei lá, comer um pratão, comer 2 pratões de comida, né? Na tua visão, se alimentar bem, de repente pode ser comer metade do prato, pode ser não, comeu bem, comeu mais da metade, tá bom. Então, isso é uma informação que não resolve nada. Já pensou? Eu pego um relatório de enfermagem de uma semana atrás, aí eu vou ler lá, paciente se alimenta mal, paciente come pouco. O que é pouco? O que é mal? O que é bem? Né? Aí eu vou no outro dia, paciente come pouco. Aí vem outro técnico e fala de tarde, não, o paciente comeu bem. E aí, o que isso me resolve? Né? Então, se esse paciente está, e veja, eu não estou falando para todos, mas se esse paciente está internado por alguma situação envolvendo a alimentação dele, coloca. Então, por exemplo, internou para você lá um paciente com caquexia, um paciente extremamente emagrecido. Né? Coloca no relatório, escreve mesmo o que ele comeu. No café da manhã, coloca lá, 9 horas da manhã, paciente ingeriu 2 bolachinhas de água e sal e cerca de 30 ml de chá. Nossa, professor Thiago, mas aí já pensou em colocar isso para todo o paciente? Mas eu não estou falando para colocar para todo. Eu estou falando para você perceber
como para esse paciente que está extremamente desnutrido, é importante você colocar aquilo que ele comeu. O paciente ingeriu cerca de 5 colheres de sopa no horário da janta. Tá? E aí eu pego o relatório anterior e eu vou vendo lá, 2 dias atrás ele comeu 2 colheradas de sopa e hoje ele comeu 5. Eu pego o relatório daqui uma semana e diz lá que o paciente ingeriu cerca de 15 colheres de sopa. Vocês conseguem ver, eu estou quantificando, eu estou colocando em quantidade, eu estou dizendo como as coisas estão andando. Agora se eu coloco lá, paciente comeu pouco, paciente comeu pouco, paciente comeu pouco. Pô, tá melhorando, tá piorando, tá ficando igual? Não dá para saber. Né? Então, colocar a quantidade. Tá? Dentro do possível, colocar as coisas em quantidade. Uma outra coisa importante, veja só, no relatório ali eu coloquei, vocês mantiveram, a maior parte dos alunos que fizeram a atividade, que eu corrigi, a maior parte dos alunos colocou assim, eu deixei lá, paciente normotenso. Quer dizer, a pressão arterial está dentro do normal. Mas, catapimbas, quanto que é normotenso? O que é normotenso? Normotenso está 12/8? Normotenso está 10/7? Normotenso é o quê? Ah, é paciente normotérmico, está com a temperatura dentro do normal. Mas o que é normal? Como é que eu vou comparar isso, meu amigo? Né? Já pensou? Ah, é paciente hipertenso. Pô, mas hipertenso quanto? 14/9? Tá 20/18? Tá, quanto tá? Então, assim, aquilo que a gente pode colocar em números, coloca em números no relatório. Não tem por que você colocar escrito dessa forma, colocar como... paciente eupneico. Beleza, eupneico significa que ele está respirando normal, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros. Mas coloca a quantidade. Pô, pega um relógio, vai lá do lado dele, disfarça, faz de conta, tá fazendo outra coisa e conta as respirações por minuto dele. E escreve no relatório, 14 respirações por minuto. Aí eu consigo pegar o relatório e olhar uma semana atrás, quando o cara estava com pneumonia lá no início do internamento, com 25 respirações por minuto. E agora está dentro do normal, está 14. Entende? A diferença disso. Quer dizer, eu consigo comparar em números. Agora, não, eu coloco uma semana atrás, paciente taquipneico, está respirando rápido. Tá, mas taquipneico 20, 25, 40? Né? Quanto que é o taquipneico? Então, evitem esse tipo de coisa. Tá? Vocês vão perceber, com o tempo vocês vão agregando um pouco mais de conhecimento sobre isso, mas vejam, e o relatório de enfermagem, como eu falei, é obrigatório, tem que fazer para todo paciente. Todo paciente que você atende tem que ter o registro no prontuário, né, das informações dele. Eu vou fazer rapidinho agora a correção. Claro, como eu falei para alguns, né, quando eu fiz ali a rubrica da correção, mas eu falei para alguns, falar para todos. Isso aqui não é essa atividade é um exagero, claro que é um exagero, bem exagerado, e não existe um jeito certo, um só jeito certo. Mas eu vou falar como que eu, Thiago, faria a anotação de enfermagem desse paciente. Então eu vou ler para vocês e eu vou tirando aquilo que não é importante, né? Então assim, paciente loiro de olhos azuis, que importância tem isso? Nenhuma, né? Então como é que eu colocaria? Paciente admitido na unidade vindo da sua residência. Beleza, não importa se ele veio de carro ou veio de a pé. Que ele apresenta-se consciente é meio que o padrão. Considerando que aqui a queixa do paciente, vamos supor, o motivo dele buscar auxílio é simplesmente tomar a vacina. Então, o relatório é extremamente simples. O que tem que ser o relatório? O paciente veio da sua casa solicitando a avaliação da carteirinha de vacina. Foi encaminhado para tomar a terceira dose da vacina contra hepatite B. As demais estavam em ordem. Foi aplicada a vacina em tal lugar, né? Via intramuscular, braço direito, deltoide direito, como você preferir. É simples, não precisa muito mais que isso, tá? Paciente apresenta-se consciente. É um relatório daquele paciente que você está mantendo observação nele, tudo bem, dá para deixar. Orientado, lúcido e comunicativo, beleza. Que ele está bem hidratado é o esperado. Você vai escrever isso quando ele não estiver bem hidratado, ou vai escrever quando ele não estava bem hidratado antes e agora ele está, né? A pele não tem presença de lesões. Isso já é o esperado, isso é o normal, né? Você vai registrar o contrário, vai registrar quando ele tiver lesões na pele. Inclusive, isso é uma coisa que já me salvou algumas situações. Quando eu trabalhava com saúde mental, a gente recebia as pacientes, às vezes, que vinham com marcas roxas na pele, né? E aí depois passavam uns 3, 4 dias, a família vinha e dizia assim, nossa, a enfermagem bateu no paciente. Não, aqui ó, pega o primeiro relatório, já está mostrando, o paciente apresenta hematoma na região do braço direito, na região do tórax, o paciente apresenta escoriação em tal região, chegou o paciente todo espancado, descreve aquilo que você viu, porque senão depois às vezes vão querer falar que foi você que bateu no paciente,
né? Couro cabeludo íntegro, isso é normal, isso é esperado. Quando tiver com alguma lesão, você vai escrever pupilas isométricas, fotorreagentes. Isso seria importante colocar quando antes não estava. Quer dizer, o paciente deu entrada, de repente estava com TCE, um trauma, alguma coisa, e as pupilas não estavam reagentes. Aí, agora que ele foi evoluindo, foi melhorando, eu vou colocar que a pupila está reagente, porque antes não estava reagindo à luz. Entenderam? Então isso é uma mudança, eu vou registrar as mudanças, as coisas que não estão, né, como estavam antes, tá bom? Nariz sem presença de deformidades aparentes, né? Sem desvio de septo, não utiliza sonda. O normal é não utilizar. Agora, se ele estava com uma sonda, seja para alimentar, seja para fazer lavagem gástrica, sei lá o quê, e acabou arrancando a sonda, aí você vai escrever no teu relatório que no momento que você foi lá, ele estava sem a sonda, né? Ah, paciente apresenta-se sem a sonda nasogástrica, foi observado que a mesma estava ao lado da cama, né? Foi observado que o mesmo tracionou a sonda, ele puxou a sonda, aí você vai colocar. Pelos faciais bem aparados e distribuídos uniformemente. Por favor, né? Isso aí não é importante, geralmente. Região cervical sem alteração, sem desvio da normalidade. Não precisa escrever, não escreve o que está fora, o que não tem desvio não escreve. Expansão torácica sem alterações, seria importante que se antes tivesse alguma alteração. Membros corados, mantendo temperatura normal, tudo informação inútil. Normo tenso, escreve a pressão do cara, meu. Você foi lá, pegou um esfigmo, viu, tá 12/8, então escreve no relatório. Pressão arterial 12/8, tá? 120/80 milímetros de mercúrio, beleza, né? Tá febril, coloca no relatório. Temperatura axilar 36,7, 35,9 graus centígrados. Beleza. Eupneico, a mesma coisa. Marca, conta lá 1 minuto a respiração do cara e coloca no relatório, né? Nesse relatório aqui especificamente não precisaria, porque não é a queixa dele. Mas muitas vezes faz parte da pré-consulta, a verificação dos 4 sinais vitais, né? Então, nesse caso aqui você coloca lá. Geralmente as fichas até tem um lugar específico para você poder colocar essa informação. Não utiliza sonda vesical, então não tem por que falar sobre isso. A queixa dele não está relacionada com a questão da urina, então não tem por que colocar nada disso. A evacuação dele também não é importante, nesse caso aqui, como está dentro do normal. Se fosse um paciente que estava hospitalizado, aí sim você ia colocar, né, questão da evacuação, questão da diurese dele, né, então xixi e cocô dele, porque isso seria importante. Membros inferiores com força e mobilidade preservada, seria legal você colocar isso num relatório de um paciente que anteriormente não tinha isso preservado. Coloração simétrica. Relata ter procurado unidade para... Isso aqui vai entrar no relatório, né? O paciente relata ter procurado unidade para verificar se a sua carteirinha de vacinação está em dia. Foi orientado quanto à necessidade de receber a terceira dose da vacina contra hepatite B, né? Todos os adultos precisam ter 3 doses registradas no prontuário. Foi encaminhado à sala onde foi aplicada a vacina na região deltoide do membro superior esquerdo, tá? Então, beleza. As demais vacinas estavam em dia, sendo liberado em seguida, sendo orientado, né, e dispensado em seguida. Lembrar sempre que cada relatório de enfermagem, ele precisa no final ser assinado pelo profissional que fez, né, o cuidado, que fez o relatório, né? Se é um relatório feito num prontuário eletrônico do paciente, o próprio sistema, quando você entra com a tua senha e teu nome do usuário, ele já coloca lá Thiago Henrique Canarec Santos, Corém, número tal, você só imprime e assina, tá? Se o relatório é feito manualmente, não é um relatório, né, em prontuário eletrônico, você vai escrever lá o teu nome completo, né, e vai colocar lá a tua categoria profissional, né, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro. Mais uma vez, verifique se no lugar onde você trabalha permite que você abrevie. Tem lugar que permite, que é padrão. Agora, você já pensou... Você tem lá 10 pacientes para fazer relatório todo dia. Como eu falei, o relatório de enfermagem ele não é feito no final do dia. Ele é feito quando as coisas vão acontecendo. Então, de repente, você pega um paciente e leva o paciente lá para o centro cirúrgico. Você vai registrar no prontuário do prontuário do paciente lá, a anotação. Paciente encaminhado ao centro cirúrgico em carro-maca, assim, assado, blá, 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 com acompanhante, E vai assinar. Coloca lá, Thiago Santos, enfermeiro, Corém, tal. Daqui passa umas 2 horas, chamam para buscar o paciente. Foi rapidinho ou não fez a cirurgia, sei lá. E aí você vai buscar. O paciente retorna do centro cirúrgico acompanhado do familiar
né, acordado, consciente, sei lá o que, blá, 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 vai colocar. E assina de novo. Pô, já pensou no final de uma semana, no final de um mês, quantas vezes você teve que escrever o teu nome inteiro, a tua categoria profissional, o teu número do Corém? Poxa, um carimbo custa 15, 20 reais, né? Não tô dizendo que é barato, mas assim, não é obrigatório, mas ali no carimbo vai ter o teu nome, a tua categoria profissional e o teu número do Corém. O que você tem que fazer? Só fazer uma rubrica em cima, só assinar em cima. E acabou, tá pronto, né? Mas não é obrigatório, mas facilita bastante o teu dia a dia, tá? Eu vou colocar agora nas próximas aulas, eu vou colocar aqui só para você ter conhecimento, alguns modelinhos do que é importante você anotar para cada situação. Com o tempo, você já vai mais ou menos tendo isso em mente. Então, o paciente está chegando, o que eu tenho que escrever? Como que ele está vindo, né? Se está vindo andando, que eu não acho legal, mas acontece, num hospital, né? Se está vindo em cadeira de rodas, em carro-maca, estado mental, com quem que ele está acompanhado, da onde que ele veio. Então, eu vou colocar, o paciente que está fazendo preparo para alguma cirurgia. O que você vai anotar? Né? Paciente que foi realizado um curativo, cada coisa tem um jeito de fazer a anotação. Então eu vou deixar para vocês aí alguns modelinhos, tá? Vou colocar isso essa semana para vocês poderem ver, só para vocês darem uma lida, verem mais ou menos o que vocês acham ali, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, né? Vocês me mandam uma mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para essa aula de hoje, para a gente conseguir fazer um resgate com vocês para falar sobre as anotações de enfermagem era isso. Lembrem muito da importância das anotações. Aquilo que não foi registrado no prontuário do paciente não aconteceu. Não adianta nada você fazer o curativo, fazer o banho, fazer um monte de procedimento no paciente, pegar o paciente no colo, cantar para ele dormir e não anotar no prontuário dele, porque depois aquilo ali você não tem como comprovar que você fez, né? E também lembrem muito que você não pode anotar uma coisa que você não fez. Então não tem como você me explicar, me justificar que você vai pegar, eu vou escrever primeiro, depois eu faço, né? Eu já vi isso acontecer. Profissional que escreveu, que foi lá fazer o curativo, realizado o curativo, depois eu vou lá e faço o curativo. Porra, mas você não tem que ir lá no curativo e escrever o que se viu no curativo. Como é que você vai, antes de ver o curativo do cara, me escrever o que você vai ver? Né? Realizado curativo, presença de tecido desvitalizado, foi passado isso, isso, isso. E se você não fizer o curativo? E se o curativo não tiver do jeito que você imaginou na tua cabeça que ele ia estar? Né? Eu vou escrever que dei o banho. Né? Realizado banho de chuveiro, banho de aspersão, assim assado, paciente foi ter a troca de roupa de cama e de não sei o que, beleza, carimba e assina e acabou. E aí você vai dar o banho no paciente, o paciente pega e cai no meio do banho. E você não anotou que ele caiu. Anotou que pôs ele na cama. Não tem sentido isso, gente. Como é que você vai anotar que você vai fazer uma coisa? Faça, em seguida anote, em seguida registre. Tá? Lembrar também que, de acordo com o Conselho de Enfermagem, isso é uma coisa que eu particularmente tenho um pouco de resistência, mas eu tenho que falar para vocês porque é o certo. De acordo com o Conselho de Enfermagem, só você checar a medicação na prescrição médica não é o suficiente. Você tem que colocar no teu relatório que o paciente foi medicado, né? Que recebeu o medicamento via intramuscular, que recebeu o medicamento via endovenosa, de acordo com a prescrição médica. Né? Se ele teve alguma reação, teve alguma alergia a algum desses remédios, você tem que anotar no teu relatório. Então, no relatório você anota o que o paciente tem, não usa termos assim, eu já vi muito relatório assim, paciente bem, sem queixas. Pô, então se o paciente está bem, sem queixas, que dê em alta para ele, que ele vai ficar em casa bem, sem queixas. Né? Se ele está no hospital, alguma coisa ele tem. Então não escreva que ele está bem. Eu já vi também gente que anota no relatório, o paciente está bem, passa meia hora, o paciente aparece morto. Né? Pô, mas você falou que ele estava bem. Então escreva o que você viu. Né? Por que você disse que ele estava bem? Eu disse que ele estava bem porque ele estava se alimentando, ele estava deambulando, ele estava caminhando, sem auxílio, né? Ele fez xixi, fez cocô, então ele tinha evacuações, né? Seja vesical, intestinal presentes. Então escreva isso, não escreva que ele está bem. Escreva que ele está aparentemente calmo, né? Que ele está lúcido, que ele se alimenta, que isso... E aí quando a gente lê o relatório, a gente fala, esse paciente aparentemente está bem. Mas não dá para garantir, né? De repente o cara tá, como você viu, ele estava tranquilo, de repente daqui meia hora ele está agitado. Então você está escrevendo do teu horário.
Ah, mas professor, eu escrevi que ele estava bem, estava calmo, passou meia hora, ele ficou agitado, ficou surtado. Não tem problema, o relatório é uma evolução, é uma historinha que você está contando. Passei às 10 da manhã, ele estava numa tranquilidade sem tamanho, né? Relatório 10 horas da manhã, paciente aparentemente calmo, lúcido, comunicativo, blá, blá, beleza, desenrolou o relatório. Daqui meia hora ele está virado num GED, está agitado, confuso, sei lá o quê, 10h30, paciente apresenta agitação, confusão mental, falando coisas sem nexo, E aí o que aconteceu? Você vai. Ah, eu avisei o enfermeiro do plantão, eu avisei meu enfermeiro supervisor. Coloca no relatório. Comunicado enfermeiro, comunicado médico plantonista que veio avaliar, prescreveu medicação. Entendeu? É uma história que você está contando. Se você passou no quarto e ele não tinha feito xixi, escreve, paciente, relata, porque você não está lá o tempo inteiro, você não tem como garantir que ele não está urinando, então você vai dizer que ele te disse isso. O paciente relata, né, diurese ausente no período. O relatório ele é do teu horário, não é do horário anterior, não é do horário futuro, ele é do teu horário. Tá? Então, eu passei lá 10 horas da manhã, ele relata que no meu horário, das 7 até as 10 ele não urinou. Passei lá meio-dia, fui levar alguma coisa, e aí ele fala, ah, enfermeira, você perguntou aquela hora lá do xixi, agora eu fiz. Beleza, relatório de meio-dia, você coloca lá, o paciente relata diurese presente, né? Sem queixas, ou vai ver lá como que é a rotina no lugar onde você trabalha, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, é um formato um pouquinho diferente, né? Se vocês gostaram, se vocês têm alguma, ou não gostaram também, se vocês têm alguma queixa, alguma crítica ou alguma dúvida, vocês podem postar embaixo da aula, vocês sabem que tem um campo ali para você perguntar, ou você pode clicar no meu nome ali, que está ali no curso, com o professor do curso, clica no meu nome e manda uma mensagem para mim, ninguém mais vai ler, eu vou ler, vou responder você, e aí a gente vai conseguindo ampliar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o teu conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Durante essa semana eu vou colocar para vocês então um pouquinho mais de material, só para vocês terem um conhecimento um pouco maior, né, para vocês terem aí um guia, talvez um norte, de como fazer algumas anotações de enfermagem, tá bom? Na semana que vem a gente começa um assunto novo então. Pessoal, tchau, tchau. Lembre de me mandar uma mensagem se precisar de algum apoio, tá bom? Até mais.